gravar aqui, então, no computador, para a gente não perder a nossa reunião. Bom, muito bem, gente. Obrigado pela presença de vocês. Estamos aí iniciando a nossa reunião aqui do mês de setembro. Estamos num dia diferente daquele que nós costumávamos ter aqui. Estamos aí numa quinta-feira, mas vai ser um dia especial aí para nós ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Temos também orientação, compartilhar aquilo que Deus ele tem feito aí nos nossos pequenos grupos, nas nossas comunidades. Lembrando que você que chegou a tempo, daqui mais alguns minutinhos vai encerrar aí a Porta da Graça. Nessa noite a gente vai sortear aqui o livro Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Nós vamos iniciar a reunião de hoje e eu gostaria de apresentar a vocês aqui Pastor Richard Figueiredo. Pastor Richard, ele vai transmitir aqui para nós a inspiração, vai trazer a nós aqui a palavra de Deus, mas principalmente mostrando aquilo que tem vivido, aquilo que ele tem experimentado na sua vida. Pastor Richard, agradeço pela sua disposição em estar com a gente. Você está vindo aí numa sequência aí de alguns dias bem atribulados, com viagens, reuniões, planejamento. Estava até agora há pouco aí trabalhando aí para que a Mison, da onde ele é o pastor, o presidente, o campo lá do Mato Grosso, aonde eles já estão pensando em 2024. E as comunidades fazem parte ali daquilo que eles pretendem viver cada vez mais, de forma mais intensa. Obrigado, pastor Richard, por estar conosco. Obrigado por dedicar esse tempo aqui com a gente. E nós temos aí os nossos próximos 15 minutos aí sobre a sua direção. Boa noite a todos os queridos irmãos. Obrigado, pastor Jean, por esse convite. Eu quero fazer uma breve meditação e contar um testemunho da minha vida sobre a importância da vida em comunidade. Tem um texto de Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12, que está dentro de uma profecia. Vocês conhecem muito bem, porque o Mateus 24 é um capítulo profético, um sermão profético de Jesus. Jesus ele pregava muito sobre o reino de Deus. A um ponto que chegou os discípulos, ele falava tanto do reino, né? Você lembra que ele falava assim, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, o reino de Deus. Ele falava tanto do reino que chegou um momento que os discípulos falaram assim, mas quando é que vai vir o teu reino? E aí que vem Mateus 24, que é aquele capítulo que tem todas as profecias, os sinais do tempo do fim, né? Jesus começa a falar, virão muitos em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, terá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas eu vou me focar aqui no verso 12. O verso 12 é uma profecia que diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E você sabe que, como adventista, pastor Jean, eu sempre entendi esse verso, e até a pessoa que me explicou a primeira vez, que essa profecia era mais ou menos assim. No final dos tempos, as pessoas não teriam mais amor de sentimento. Amor do pai com o filho, amor na sociedade. Então, essa é a aplicação. Mas eu tenho estudado mais esse texto a fundo, e esse texto ele tem uma implicação, talvez dessa, mas uma outra maior. E a implicação disso aqui é porque amor não é um sentimento. Na Bíblia diz Deus é amor. Então, no fundo, amor é a expressão do próprio Deus. E Deus tem uma manifestação de amor, que nós vemos lá em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, a manifestação do amor de Deus é dada em salvar pessoas. É assim que Deus faz a manifestação. E o que acontece, queridos irmãos? A aplicação desse texto é interessante porque
A aplicação do texto é que nós... Abra agora 1 João 3,16. 1 João, tá? Olha assim, 1 João 3,16. Diz assim: nisto conhecemos o amor. Olha só, a definição do amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, olha só, a definição do amor vem o João 3,16, né, que foi aquela primeira parte. Cristo deu a vida por nós, é a mesma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí a outra parte do verso, que aqui, pastor Jean, é o ponto. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E dar a vida é o tempo, porque vida é espaço de tempo. Você nasce, você cresce, você envelhece, você morre. Então, quando você dedica tempo para as pessoas, você está dando vida, você está amando as pessoas. E não é qualquer tipo de amor, é um amor de salvação, um amor de levá-los a Deus, amar a Deus e eles terem a salvação. A aplicação de Mateus 24:12, que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, é a seguinte aplicação, que no final do tempo, as pessoas não teriam, no final dos tempos, as pessoas não queriam dar vida, não queriam dar tempo, não queriam dar amor, não queriam ter esse ato de salvação. Como é que está a sociedade hoje? Cada vez mais egoísta, cada vez mais individualizada, cada vez mais as pessoas fechadas em si mesmas. E até no evangelho, as pessoas fazem um evangelho egoísta. Eu vou para a igreja, a salvação é individual. Você sabe que esse é um grande engano. A salvação não é individual. A escolha é individual. Nossa escolha é individual. Mas a nossa salvação depende do próximo. Eu tenho que amar o próximo, porque se eu não amar o próximo, eu não consigo ir para o céu. Então, a salvação ela não é individual. Eu preciso do próximo na minha vida. É por isso que quando você abre lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, você lembra que Apocalipse fala das 7 igrejas. A primeira igreja de Éfeso, e nós estamos conhecendo bem essa igreja de Éfeso. E aí diz lá, conheço as tuas obras, o verso 2, a tua perseverança. E aí, no verso 3, você tem perseverança, suportaste as provas por amor do meu nome. A igreja estava bonita. Mas é o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que aconteceu? Era aquela primeira igreja de Atos 2, que tinha tudo em comum, que eles amavam as pessoas, que queriam ver as pessoas sendo salvas. Mas, com o passar do tempo, essa igreja foi deixando o quê? De amar. Então, o nosso conceito da profecia de Mateus 24:12 é que nós não podemos cair nessa tentação de não amar o próximo, de dedicar tempo. E é nisso que eu quero falar com vocês e compartilhar um pouquinho. Será que eu posso compartilhar um PowerPoint aqui, pastor? Pode. Vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos vendo, sim. Vamos ver se está aparecendo aí um PowerPoint. Opa. Vamos ver aqui. Está aparecendo aí Vida em Comunidade? Isso, tudo certo na apresentação, só seguir. Tudo bem. Então, queridos, o que eu aprendi? Que é a vida em comunidade que nós transmitimos o amor. Quando eu cheguei para trabalhar nessa união, que é o COB, fazem quase 11 anos. E quando eu cheguei aqui, alguém falou assim, olha, lá na UCOB fala muito de pequeno grupo. E eu tentei fazer os meus pequenos grupos. Só que eu tinha um pequeno grupo, pastor Jean, que era estrutural. Eu não entendia que, no fundo, o que eu precisava era me relacionar e amar essas pessoas. E o que acontecia? Como eu estava mais preocupado com o programa do pequeno grupo, que era ter a lição, cumprir as coisas, cada vez que chegava o final do ano, umas férias, o meu pequeno grupo acabava. Porque o meu pequeno grupo não tinha esse interesse de cuidar, de amar as pessoas de uma maneira sincera. E a vida em comunidade essa a diferença, é ter vida, é ter relacionamento. Tem um texto aqui do Lar Adventista que diz assim, a causa da divisão e a discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se um dos outros.
O segredo de uma verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo. Figurar um grande círculo de cuja periferia saiam das linhas que se dirigam a todas as partes do centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximas as pessoas, mais próximas estão as linhas das outras. Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando o seu povo se une em ação harmoniosa. Então, quando eu entendi isso, lá em Brasília, eu comecei a montar um pequeno grupo com foco em relacionamento. Esse aqui foi o pequeno grupo, pastor Gé, que eu montei em Brasília, com irmãos da igreja da Asa Norte. E dentro desse pequeno grupo, nós entendemos que nossas atividades, a nosso principal encontro do pequeno grupo não era o lugar, não era o horário, mas era estar com as pessoas. Então, nós fazíamos encontros na praça, fazíamos na casa, fazíamos em horários, às vezes, que não eram convencionais, mas nós precisávamos gastar tempo uns com os outros. E vou pular aqui, olha só, a Ellen White diz, a mais elevada obra da educação não é comunicar conhecimento, porque às vezes nós vamos para o PG e nós estamos mais preocupados em fazer a liçãozinha. Mas ela diz assim, não é comunicar apenas o conhecimento meramente, mas aquela vitalizante energia recebida mediante o contato de espírito com espírito, de pessoa com pessoa. Somente vida gera vida. E com isso eu descobri a maior beleza do pequeno grupo, que é o pastoreio. Esse jovem aqui é o Henrique. O Henrique é um líder de jovens em Brasília. E eu saí com ele, ele liderava a igreja, e eu perguntei, na minha caminhada, eu comecei a caminhar com ele uma vez por semana. Eu falei, olha, nós vamos pastorear uns aos outros. Um dia eu perguntei para ele assim, Henrique, dá uma nota para a tua vida espiritual, de 0 a 10. E ele falou, pastor, minha nota é 2. Eu falei, mas como 2? Não, pastor, eu vou falar a verdade, não tenho relacionamento com Deus, não sei orar, nem dou meu dízimo direito. E aí eu falei, nós vamos aprender juntos a amar a Deus. E depois de uns 2, 3 meses, fazendo essa caminhada, pastoreio, semana após semana, ele falou, pastor, você não me perguntou, mas se me perguntar hoje, a nota é 9 da minha vida espiritual. Você já percebeu que as pessoas precisam desse cuidado? É no pequeno grupo, é na vida em comunidade que eu consigo fazer duplas de pastoreio. Aí eu comecei com outro, que é o irmão dele, que é o Tiago. E foi uma grande bênção. O Tiago também pensava na vida dele, no casamento dele, nas relações familiares que estavam bem conturbadas. E graças a esse pastoreio, isso mudou. A minha esposa também, com a esposa deles. Essa é uma coisa, pastor Jean, que eu empreendi. Nós precisamos ter no pequeno grupo, na vida em comunidade, o ensino da palavra, mas o pastoreio faz a diferença. No pastoreio tem a transformação. Mas eu descobri uma coisa, que o pequeno grupo também, a vida em comunidade, também tem que ter um envio. Ela não pode ficar só fechada a um círculo de amigos adventistas. Quando nós trazemos amigos não adventistas, nossa, isso se torna uma bênção. E aqui entrou no nosso pequeno grupo essas outras pessoas que eram não adventistas. O que nós começamos a compartilhar com eles? Estudo bíblico de cara? Não. Nós começamos a dizer assim, nós vamos juntos a amar a Deus, aprender a amar a Deus. Essa é a primeira tarefa. Antes de uma pessoa ir para o tanque, ela tem que aprender a amar a Deus. E se ela ama a Deus, aprender da Bíblia é muito mais fácil. Então, amar a Deus e amar o próximo. E conhecendo essas pessoas, vivendo com elas, fazendo tudo, é festa, aniversário, é viagem juntos. Queridos, essa aqui era a minha principal família. A família da minha esposa era de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a minha do Paraná, mas lá em Brasília, a família mais importante que eu tinha era do meu pequeno grupo. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas se converteram, entraram na igreja, e hoje são adventistas. Foram conquistados como? Pelo o amor. Aí eu mudei para Palmas, do Tocantins, e lá, pastor Jean, quando eu cheguei, eu botei no meu coração, eu tenho que montar uma comunidade, um pequeno grupo.
E essa aqui foi o meu pequeno grupo que nós montamos aqui. Esse aqui é o pastor Haroldo, que hoje está no IABC. E esse careca barbudão aí é o Marcos, chamamos de Marquinhos. Ele é um empresário lá. E eu conheci ele, estava fazendo uma negociação de um aluguel da casa para o pastor Haroldo. E nós só podíamos pagar um valor menor do que ele estava pedindo, mas nós falamos, olha, essa casa aqui vai ter um pastor, vai ter o Espírito de Deus. E ele falou, olha, pastor, vou pensar. Mas antes de sair da casa dele, eu fiz uma oração com ele. E fui embora, 5 minutos depois ele me escreveu no WhatsApp, pastor, eu vou alugar a casa para vocês pelo que pode pagar. O importante não é o dinheiro, eu só vou fazer um pedido. A tua oração mudou minha vida. E meu pedido é que você não saia da minha vida. Quando ele falou isso, você não sai da minha vida, eu estava há pouco tempo em Palmas, era o que eu queria para começar meu pequeno grupo lá. Chamei ele e começamos o nosso pequeno grupo, e aí momentos, vivendo juntos. E, queridos, nós fazemos tudo juntos. Ele chegou a ir para a igreja, está na igreja, hoje as filhas estão na escola adventista, está na igreja, ainda não batizou, mas já estão frequentando a igreja, já estão guardando o sábado, já estão com filhos. Qual que é a principal atração aqui? Vida com vida. E é isso que eu aprendi na vida em comunidade. E agora eu me mudei para o Mato Grosso. E, queridos, no Mato Grosso eu estou com 2 pequenos grupos. Esse aqui é um pequeno grupo que eu tenho toda quarta-feira. E desse pequeno grupo aqui, temos não adventistas. E uma dessas, essa moça da esquerda, é Jamaicele. Nós estamos há 6 meses nos encontrando toda semana. Uma das atividades que nós fizemos é tipo assim, eu conheço a tua história, cada um contar a sua história. Quando chegou o dia dela, ela chorou, porque a história de vida dela era muito difícil. E nós começamos a acompanhar, a amá-la. Queridos, sozinha, só de amá-la, ela começou a ir na igreja e agora, em outubro, num congresso de PG que nós vamos ter aqui, ela vai ser batizada. E eu fico maravilhado, porque o que conquista pessoas é o amor. É gastar tempo, é ouvir, é apresentar Cristo de uma maneira prática. E esse aqui é o meu segundo pequeno grupo. Não está as crianças aqui, tem mais 3 crianças, são apenas 2 famílias aqui no meu prédio. E aqui é uma família, essa moça é adventista, o marido não é. O marido, uma pessoa bem arredio, mas nós começamos um pequeno grupo no dia do Impacto Esperança, nos encontramos toda semana. Eu fiz uma viagem para a Índia de missão. Quando eu voltei, eu estava 3 semanas sem estar no PG. Quando me encontrei com ele, primeira coisa que ele falou, pastor, estava com saudade de te encontrar no nosso PG. E, queridos, hoje, daqui a pouco eu vou sair até aqui, porque é o aniversário dessa moça aqui, que é a Cris, e nós temos mais um encontro do nosso PG. Tivemos aqui no começo da semana, na segunda-feira, e vamos ter o segundo encontro na semana. É excepcional por causa do aniversário. E o que está acontecendo com o Alessandro? O Alessandro está indo na igreja. Essa semana, o nosso PG encontrou 7h30, era para ser até as 8h30. Mas no final, pastor, ficou até às 10h, 10h30 da noite. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que eu aprendi, pastor? Que o que transforma a vida é vida relacional. As pessoas precisam de tempo. Outro dia, eu estava aqui saindo do prédio que eu moro, e aí deu uma semana de frio aqui em Cuiabá, região. Uma semana por ano, dá um friozinho, 12 graus. E aí foi sair o vizinho, o carro dele frio. E ele batendo e não pegando. E eu estava correndo para ir embora já para o trabalho, atrasado. Mas Deus falou assim, você tem que dedicar tempo, Richard. E eu parei lá e falei, ô vizinho, tudo bem? Eu nem conhecia ele. Tudo bem, tudo. Você não botou álcool no seu carro? Ele falou, botei. Eu falei, então vai ver que com esse frio o motor está frio. Você tem que botar uma gasolina no motor partida frio. Ele falou, tem isso? Eu falei, tem. E o carro dele é um bonitão, importado. Falou, vamos abrir aí. Abri, nós ficamos procurando, achava, bati no YouTube, porque hoje tem tudo no YouTube, né? Coloquei no YouTube, chegou lá, descobrimos onde que tinha que botar gasolina. Fui com ele no posto de gasolina, comprei 1 litro de gasolina, botamos a gasolina no carro, ele bateu e ligou de primeira. E aí ele olhou para mim de terno e falou, o que você faz? Eu falei, sou pastor da Igreja Adventista. Você conhece a Igreja Adventista? Ele falou, conheço, é a igreja do meu pai.
A igreja do seu pai. E aí eu falei assim, e você, qual é a sua fé? Ele falou, pastor, não tenho fé, não tenho nenhuma igreja. Estou até pensando em uma igreja. Eu falei, meu amigo, é a igreja adventista, você é um adventista. Aí eu tive que sair naquele dia, fiz uma oração rápida com ele. Outro dia encontrei com ele no prédio. Falei, amigo, quero que você vá lá em casa para você comer uma comida mineira, que é da minha esposa. Uma comida mineira. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu quero um outro convite. Você também me convida para ir na sua igreja? Então, quando nós dedicamos tempo para as pessoas, quando nós temos um amor desinteressado e relacionamos com elas profundamente, e no meu pastoreio que eu tenho, eu falo todos os dias com a pessoa que eu cuido. E eu pergunto, você estudou a Bíblia? Vamos orar junto? Sabe, quando as pessoas são cuidadas, são amadas, faz toda a diferença. Eu queria falar um monte de coisa, mas meu tempo está terminando. Eu queria só dizer isso para vocês. O papel do cristão no tempo do fim é amar as pessoas. A comunidade, o pequeno grupo, é você separar 1, 2 horas da semana que você está, de uma maneira intencional, abraçando, amando. E eu vou dizer uma coisa, quando você começa a amar as pessoas, você sente o amor de Deus na sua vida. É Deus te tocando. E é o contato com as pessoas que transforma a tua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há 22 anos, esse é o meu 23º ano que eu estou no ministério, e vamos dizer assim, a metade do meu ministério eu não tinha esse conhecimento. E eu era um pastor muito ruim, porque eu não amava as pessoas. Eu não dedicava tempo para elas. E os últimos anos é que eu me converti, irmãos. Porque estou dedicando tempo, vivendo. E uma vida de um pastor administrador, o pastor já sabe, é uma loucura. Mas uma coisa eu não abro a mão, de estar com a minha comunidade. Porque quando eu estou com eles, aí eu sinto o amor de Deus próximo. E assim eu também estou me salvando. Porque juntos nós vamos para o céu. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter o amor de Cristo na sua vida. Que isso aqui possa, essa pequena reflexão e esses testemunhos, possa ser uma bênção para você e para o seu PG, para a sua comunidade. Deus abençoe a todos nós. Amém. Pastor Richard, você poderia orar pelos líderes que estão aqui, os que vão assistir depois na nossa reunião? Sim, sim. Deus amado, louvado e exaltado seja o seu nome, porque nós temos esse encontro aqui dos líderes de pequenos grupos. Muitos vão assistir isso aqui depois, vai ajudá-los, vai impactar a vida deles, que esses conceitos bíblicos do discipulado, de vida com vida, possam ser crescidos e nós possamos nos envolver para te servir, Senhor, para amar as pessoas e para juntos sentir o seu amor e juntos irmos para o céu. Consagro a vida de todos esses líderes, também como da família deles, também como das pessoas que estão no pequeno grupo deles. Também pedimos uma bênção sobre aqueles que não conhecem a tua palavra e estão no PG, que nós possamos amá-los e pelo amor eles possam conhecer Jesus e terem a vida eterna. Consagramos tudo isso em suas mãos e pedimos essa bênção e oramos por Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Richard, pela reflexão, e especialmente por nós vermos a reflexão na prática. Eu acho que isso é algo que está muito carente nos nossos dias hoje, de nós traduzirmos aquilo que a Bíblia está dizendo para a nossa vida diária, né? E realmente ter a presença de Deus na nossa vida e levar a gente para encontrar com outras pessoas, para estar ali em relacionamento com elas, vivendo o evangelho. Isso vai trazer alegria aí para todos nós, tenho certeza disso. E, pastor, obrigado pelo convite. Eu vou lá que o PG está me esperando lá, que tem um aniversário lá. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, é muito bom quando nós percebemos o poder de Deus atuando na vida das pessoas através de ações simples que nós temos, de atos simples que nós temos. Imagina só se nós temos um grupo, e esse grupo reunido com esse objetivo, tendo essa clareza de mente, de foco, de estar fazendo a diferença no lugar onde você está ali. Você já pensou sobre o pequeno grupo, o lugar onde ele está plantado, a rua aonde ele está plantado ali?
Eu tenho a alegria também de, nessa noite aqui, ter a presença do pastor Paulo Alvarenga. Pastor Paulo já há muitos anos tem trabalhado com as comunidades, tem aí uma boa experiência nessa área, e nós temos a alegria de hoje recebê-lo aqui, e eu pedi que ele fizesse aí uma palestra para nos orientar, para edificar aí a cada um de nós, trazer conhecimento para que a gente realmente tenha um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo ele não seja uma reunião, ele apenas tem uma reunião. Ele vai fazer a reunião na sexta-noite, mas ele também fará outras coisas. Pastor Paulo chegou agora da igreja, está aí também na correria, né? Acabou de chegar aí de um culto. Agradeço aí pela disposição de estar com a gente aqui, Paulo. Aqui nós temos alguns líderes, outros vão assistir depois também, mas eu oro para que Deus esteja conduzindo as suas palavras, para que nesses próximos minutos aqui nós sejamos edificados e possamos ampliar a nossa visão daquilo que nós podemos fazer com os nossos pequenos grupos. Obrigado pelo convite. Deus o use, meu amigo. Amados, muito obrigado, viu, por esse momento especial aqui. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente com vocês aqui. Estão enxergando tudo aí? Tá tudo certo? Estamos enxergando, Paulo. Tudo certo com a Beleza, apresentação. amigo. Tranquilo, deixa eu colocar aqui a telinha do lado, só para eu ir acompanhando. É uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês. Pequeno Grupos é um negócio que arde no meu coração. Não arde como mais um ministério, mas arde como uma necessidade que a igreja precisa viver, precisa colocar em prática. A igreja precisa ser mais intencional em todos os lugares, quando nós falamos em pequenos grupos e em pequenas comunidades. Eu estava meio que fora, né, dessa realidade. Eu estava trabalhando no IABC nos últimos 2 anos aí quase. Então lá nós tínhamos ali pequenos grupos de maneira um pouco diferente, mas enfim, eu acredito, pastor Jean, que a iniciativa de fazer essa reunião com os líderes, deixar essa reunião gravada, eu queria parabenizar aí. Eu acho que é uma maneira de nós nos unirmos aqui na UCOB, para que essa visão que nós temos de ministério compartilhado, de vida compartilhada, de trazer as pessoas para a nossa vida, realmente ela seja mais profunda, essas raízes avancem mais e nós possamos solidificar aí essas bases de comunidades que são tão importantes, não é, para todos nós. Eu já vivi essa realidade em todos os distritos, né, que eu passei até hoje. Eu tive o privilégio, eu digo assim, o privilégio de começar o meu ministério aqui na UCOB, e quando eu vim para a UCOB era bem no início, né, então o pastor Helder ele estava meio que formando essa visão. Então eu tive o privilégio desde muito cedo entender melhor, não é, essas questões que passam pela comunidade, ser mais intencional nessas ações, para fazer com que elas realmente tenham mais sentido, tanto dentro do templo, como dentro das casas, como também nas ruas. Eu queria que vocês, líderes que estão me ouvindo aí de vários lugares, tivessem isso em mente. Quando nós falamos em comunidades, nós estamos falando de templo, de casas e de ruas. Essa lógica é a lógica que está descrita ali claramente em Atos, né, capítulo 2, você vê toda essa dinâmica acontecendo ali. Eu coloquei aqui como tema das minhas palavras nesta noite, exatamente casas que transformam as ruas. Existe um livro, esse livro de Wolfgang Stephan, teve grande influência em muitas das ideias que eu vou tendo, não é? Só que o título do livro é Casas que Transformam o Mundo, né? Então eu coloquei aqui Casas que Transformam as Ruas. Essa é uma das várias palestras que eu fiz com insights desse livro. Nós vivemos em um mundo hoje, amados, que a principal batalha ela é travada dentro dos lares, né? Ellen White, ela tem uma citação no livro Conselhos para a Igreja, página 36, que ela diz o seguinte: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos,
prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós já vivemos isso, né? Que isso um pouquinho aí das relações humanas, a gente percebe que as mudanças elas estão sendo muito rápidas. Ali, quando eu estava no IABC, comecei a estudar muito sobre essa questão de gerações e eu percebi que naquele momento, pelo aquilo que os estudiosos dizem, nós tínhamos pelo menos 3 situações, 3 gerações dentro do IABC ali, não é? De pessoas que já pensavam o mundo de maneira diferente, que conversavam de maneira diferente, e quando nós olhamos para o mundo, isso está acontecendo de maneira real no nosso meio. E Satanás ele vai se utilizar dessas transformações, dessas mudanças rápidas da sociedade, para distanciar as pessoas umas das outras, inclusive na própria igreja. Nós enfrentamos isso na igreja, esse distanciamento, pessoas cansadas, pessoas exaustas, pessoas que, enfim, elas simplesmente, parece que quando chegam em casa, quando tem um momento, né, de folga, elas simplesmente querem distanciamento, paz, conforto, enfim. Mas nós precisamos entender, amados, que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma luta. Enquanto eu falo aqui, eu queria que você realmente imaginasse um campo de guerra. Um campo de guerra, onde existem forças sendo arregimentadas e se consolidando de um lado, e forças também se arregimentando e se consolidando de um outro lado. Não é? Ellen White deixa isso aqui muito claro para nós. Elas estão se robustecendo, elas estão se fortalecendo para essa grande crise. E nós já estamos vivendo a parte final da história deste mundo. Então, quando nós pensamos em guerras, eu queria que vocês olhassem um pouquinho dessas fotos que eu aí coloquei, né? Os resultados reais, né, de guerra são esses daí, são destruição. Né? Você vê, ainda mais agora né, entre Rússia e Ucrânia ali, a gente vê isso de maneira mais contundente. Né? Mas essa visão de guerra, ela simplesmente é devastadora. E quando, eu não sei você, mas quando eu olho né, essas guerras acontecendo, os repórteres que estão lá filmando, né, as redes de TVs, eu fico simplesmente com o coração partido quando eu vejo fotos como essa, né, onde você vê simplesmente casas totalmente destruídas, e essa é a visão que nós temos. E se nós pudéssemos ver as pessoas, e se nós pudéssemos contemplar como que as pessoas estão dentro dessas guerras, como que elas são desconstruídas, não é, na guerra. E aí, quando eu tenho essa visão, eu comecei a estudar um pouquinho sobre as estratégias militares que são usadas em guerra. Baseado nesse texto de Ellen White, eu comecei a estudar alguns livros, não é, sobre o que eram as estratégias que os militares usam. Então, eu separei pelo menos 3 situações que acontecem em toda guerra, e nós estamos dentro de uma guerra, as forças estão se arregimentando dos dois lados. Então, a primeira coisa, preparação das táticas. Não é? Qualquer guerra, antes de começar, exige planejamento e tempo, enfim, estudando o contexto, não é, dessa guerra, estudando as forças que eu tenho e as forças que estão se arregimentando, enfim, contra mim. Então, isso se resume em preparação. Certo? E nós, como líderes, né, de pequenos grupos, supervisores, coordenadores, pastores, nós precisamos entender essas estratégias para melhor nos portarmos diante dessa guerra. Então, a preparação ela é fundamental. Uma outra coisa que nós temos de maneira muito contundente e clara nas guerras é a aplicação. Como que eu, quando estiver, né, no campo de batalha, como que eu vou ser disciplinado, como que eu vou agir ali, como que eu vou usar o conhecimento que eu tenho, o amor que eu tenho pelas pessoas, não é? Enfim, aquilo que eu usufruí durante tanto tempo na igreja, como que eu vou usar isso, não é? No campo de batalha, como vai ser esse movimento, como vai ser a divisão das forças, como que eu vou formar, certo, o meu grupo para poder atuar de maneira intencional diante do campo que eu estou. Então, você precisa ter esse campo de visão
não é, de templo, casas e ruas. Então, eu saí do templo e eu vou para as casas, eu reúno gente na minha casa. Essas pessoas que eu estou reunindo na minha casa são pessoas que vão, sim, de maneira intencional, ter no coração essa vontade de ganhar esse território onde eles estão inseridos, que é uma extensão da igreja. Então, existe preparação, existe aplicação, disciplina, movimento de forças, e existe também motivação. Por que eu estou, não é, nessa guerra? E quando eu penso em preparação, aplicação e motivação, eu tenho todos aqui os elementos, não é, tanto proféticos como dentro dos evangelhos, que me fazem estar mais antenado e de agir de maneira mais intencional nessa batalha que está sendo travada, e muitas vezes do lado da minha casa, na rua, porque o objetivo do inimigo, Satanás, é roubar, matar e destruir, é acabar com tudo. Então eu preciso ter planejamento, eu preciso ter disciplina, esse movimento de forças, eu preciso ter essa motivação, né? A motivação, amados, para mim é o que nos move. E a motivação nos move cotidianamente, diariamente. A motivação é o que me faz realmente levantar, não pensando só no meu ganha-pão, mas é o que me faz levantar da cama e me faz pensar em, bem, quem hoje eu vou influenciar para o céu. Então, quando eu penso, né, em pequenos grupos, quando eu penso em comunidades que estão dispostas a salvar, essas estratégias militares, elas podem ser também adaptadas a esta realidade que eu tenho no meu dia a dia. Então, para o meu pequeno grupo agir, não é, dentro dessa guerra, para saquear o inferno, eu preciso pensar nas táticas que eu vou usar, pensando onde o meu pequeno grupo está. Então, isso demanda planejamento, isso demanda tempo, certo? Então, preciso me preparar melhor para isso, conhecer a região onde o meu pequeno grupo está, conhecer o contexto social, conhecer a vida das pessoas, não é? Conhecer em que estágio social elas estão. Não é? A questão da aplicação, da disciplina, como eu vou movimentar o meu pequeno grupo dentro daquela realidade geográfica. Veja, eu não estou pensando agora no templo, eu estou pensando nas pessoas que, de alguma maneira, eu sou uma inspiração para elas porque eu sou o líder. Então, o líder, ele é aquele que tem uma visão macro. Deus colocou um sonho grandioso no coração dele, para aquela geografia, para aquela rua, para aquela quadra. Então, eu preciso agir e ser uma extensão do templo dentro daquela realidade. Então, quando eu estou pensando nessas situações, né, pensando na minha preparação, nas minhas táticas, eu preciso fazer alguns estudos. Isso geralmente é feito com os líderes da igreja, junto com o pastor, entende? Mas eu preciso ter um mapeamento distrital. Eu preciso entender, por exemplo, eu estou agora numa cidade chamada Gurupi. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui em Gurupi, foi eu pegar ali o encontro em uma igreja e entender onde eram as igrejas. Aqui tem 3 distritos, não precisava entender onde estão todas essas igrejas, porque quando a cidade ela não é tão grande assim, né, Gurupi, acredito que deve ter aí uns 100 mil habitantes, então tem 3 distritos, então as situações, né, se entrelaçam, as vidas aqui se entrelaçam, as igrejas, tem membros que moram no outro distrito, mas frequentam as minhas igrejas, enfim. Mas eu precisei olhar para dentro dessas realidades, né, da cidade, e entender onde eram as igrejas, certo? Hoje eu estou fazendo um planejamento mais profundo para saber onde os discípulos das minhas igrejas, onde eles estão, onde eles moram, onde estão os meus líderes, né? Para depois saber melhor onde estão as pessoas que frequentam a minha igreja. Eu preciso entender isso. Eu preciso saber, porque às vezes você vai ter bolsões, né, de irmãos morando muito perto uns dos outros, e você vai ter outras regiões que não vai ter igreja, não vai ter irmãos, e simplesmente parece um deserto, né? Sem esperança ali. Então, as minhas iniciativas em relação à criação de novas comunidades, de novos pequenos grupos, passa por esse planejamento, para eu, de maneira intencional, fazer crescer o evangelho. E quando eu falo de um crescimento intencional, eu estou falando principalmente, amados, dessas novas comunidades, esses novos pequenos grupos, ou desses pequenos grupos existentes, pensando já na multiplicação deles nessas diversas áreas dessas cidades. Então, hoje, não é, eu estou fazendo também um mapeamento de onde os meus pequenos grupos estão. Tem poucos pequenos grupos aqui dentro do meu distrito,
nessa nova realidade. Mas eu estou cruzando os meus dados com os outros pastores para saber exatamente como eu vou me locomover melhor dentro dessa expectativa. Então, isso é planejamento, é o olhar de maneira intencional e planejar crescimento, e planejar multiplicação, e planejar ações que eu vou entrar de maneira mais profunda daqui a pouquinho nessas ações. Então, como que eu penso na aplicação, né, na dinâmica no campo de batalha? O pequeno grupo, ele é uma extensão da igreja, certo? Ele é um canal que vai transmitir, né, dentro daquela geografia, dentro daquela quadra, dentro daquela rua, as iniciativas micro da igreja. Então, a igreja pensa em Impacto Esperança, a igreja pensa, não é, em 10 dias de oração. Eu vou pensar nisso de maneira mais reduzida, dentro do grupo que Deus me deu para cuidar. Eu exerço uma liderança, uma influência ali. Então, todas essas iniciativas que a igreja pensa, não é, de maneira macro, de maneira grande, eu vou pensar de maneira reduzida, certo? Naquela rua onde ele está inserido, com o fim de atingir aquelas pessoas que estão mais próximas, certo? Sem precisar tirar essas pessoas de lá. Então, por enquanto, eu não preciso tirar ela de lá e levar para a igreja, levar para outro lugar. A minha intenção é realmente mapear aquele lugar onde o pequeno grupo está, para que realmente ele faça a diferença naquele local. Então, amados, quando nós pensamos em tudo isso, nós pensamos em uma dinâmica dentro desse campo de batalha, e o campo de batalha é o seu bairro, é a sua quadra, é a rua onde o seu pequeno grupo está inserido. Então, eu vou conectar as ações da igreja com as ações nas ruas do meu pequeno grupo, para que essa rua seja transformada pela influência que o meu pequeno grupo exerce naquele local. Então, às vezes, por que eu comecei a pensar assim? Porque eu fui pastor já de alguns lugares onde existia esse pequeno grupo. Quando eu comecei a frequentar os pequenos grupos, o que eu descobria? As pessoas vinham de longe para aquele pequeno grupo, não existe mal nenhum nisso, né? Vir de longe para aquela comunidade, mas as ações que eles faziam, certo, estavam muito distante de onde eles frequentavam. Então, acaba que aquela rua, dentro daquela quadra, poucas pessoas conheciam o pequeno grupo. Né? Então, quando nós pensamos de maneira geográfica e tendo uma aplicação, né, tática, intencional, dentro desse campo de batalha, eu estou pensando em crescer geograficamente, eu estou pensando em conquistar pessoas, eu estou pensando em conquistar lares. Então, as minhas ações, elas precisam ser intencionais dentro daquela realidade, dentro daquela quadra, dentro daquela rua. Então, eu coloquei aí, por exemplo, oração intercessora. Geralmente, no meu planejamento como pastor, para as comunidades que eu tenho, como que isso acontece? O start, né, dos pequenos grupos é dado exatamente para a oração intercessora dentro dos 10 dias de oração. Então, eu vou conectar aqui algumas ações que os pequenos grupos fazem ligadas ao planejamento geral da igreja. Então, a oração intercessora do pequeno grupo começa exatamente nos 10 dias. Nos 10 dias, é claro que às vezes existe ali os 10 dias na igreja, mas se você é um líder de pequeno grupo e você pode realizar, de repente, os 10 dias ou parte dos 10 dias dentro do seu pequeno grupo, para começar já as ações salvíficas, já, né, a partir de fevereiro, seria excelente. Então, como que eu planejo isso? Nós passamos para a comunidade esse planejamento e o líder, ele então, o líder e o anfitrião, o que eles fazem? Eles fazem um estudo exatamente da rua, porque tem ruas pequenas, tem ruas que são maiores, né, com uma quantidade maior de casas. Então, eles já fazem um planejamento, fazendo um levantamento de quem mora naquela rua. Quais são os nomes das pessoas que moram ali? Quantas pessoas tem na família? Quantas crianças existem? Porque esse planejamento de saber, né, se a rua é menor, eu posso ter mais de uma rua no meu planejamento, certo? Porque a intenção é ter, geralmente, a quadra. Por que isso? Porque eu tendo o nome das pessoas, o número da casa, quantas pessoas residem ali, quantos adolescentes tem, quantas crianças tem, isso vai ser fundamental, certo? Para dizer como que eu vou me movimentar naquela rua. Então, dentro dos 10 dias, nós já dividimos, não é, dentro do pequeno grupo, as casas. Não é?
Então, assim, ó, se eu tenho 12, 15 pessoas ali, não é? E de repente eu tenho, sei lá, 30 casas naquela rua, cada pessoa do pequeno grupo fica com 2 casas. Então ele vai saber o número da casa e ele vai saber também quem mora naquela casa. Ele vai saber quantas crianças tem, quantos adolescentes tem. E isso vai já entrar na sua agenda de oração. E quando começa essa agenda de oração? Quando que essas informações são passadas? Exatamente nos 10 dias de oração. Então, eu converso com os meus líderes para eles irem para a rua, certo? E eles já terem esses dados, eles já têm esses dados. Então, eles vão começar a orar por essas casas. Então, dentro dos 10 ou dos 5 dias que eu estou reunindo o meu pequeno grupo ali, nós temos ações específicas na rua. As pessoas nos veem sair na rua, elas nos veem, às vezes, parada ali de frente às casas, orando. Essas pessoas, no segundo dia ali que nós estamos intercedendo, elas recebem uma carta personalizada com o nome da família. Nós estamos orando por vocês, né? Joaquim, Maria, seus filhos, né? O Raul, a Helena, nós estamos orando por vocês como família, estamos aqui próximos de vocês para poder servi-los. Então, é uma carta escrita, não é à mão. Quantos de nós estamos sem receber carta, né, pelo correio? Pode ser que ultimamente você tenha recebido muito boleto, né? Boleto tem muito pelo correio. Mas o Zap, tudo isso que nós entramos em contato diariamente, simplesmente vai tirando as relações pessoais e nos distanciando. Então, durante os 10 dias, depois desse estudo feito, nós entregamos essas cartas, nós colocamos essas cartas, né, dentro da caixinha do correio, ou alguns entregam essa carta junto com um chocolate, alguma coisinha ali, só para dizer para elas assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos orando por vocês. Quando vem a questão dos livros missionários, não é? Que é o Impacto Esperança, antes de nós participarmos na igreja, nós fazemos isso de maneira personalizada, amados, para cada família, para cada casa. Porque nós temos isso já no nosso planejamento. Isso é como nós iremos nos locomover no campo de batalha, certo? Então, veja, eu comecei lá nos 10 dias, já houve, né, o Impacto Esperança. Aí quando eu vou para a Semana Santa, essas pessoas já estão meio que acostumadas ali. Tem alguns pequenos grupos, alguns líderes que vão até, andam uma segunda milha, eles fazem uma pesquisa mais forte em detrimento de conhecer e saber a data de aniversário das pessoas da rua, certo? E se às vezes essa data bate ou não com um encontro do PG, às vezes o PG vai lá, faz uma serenata, entrega um bolo para a família. O que é isso? Eu estou dizendo para aquela rua inteira, certo, que ali tem um lugar de pessoas que estão se reunindo e que estão preocupadas com elas. Né? Eu coloquei aqui um mutirão de Natal, que é um negócio que às vezes nós nos envolvemos pouco, e quando ele acontece mais lá dentro da igreja. Quando eu estava em Brasília, se alguém de Brasília estiver assistindo aí, um abraço, você deve se lembrar. Nós fizemos um roteiro em Brasília, quando eu estava ali na pasta de pequenos grupos da Escola Sabatina, que no mutirão de Natal, cada pequeno grupo deveria fazer uma ceia e convidar as pessoas da rua. Amados, isso foi uma festa em Brasília inteira, né? Então, eu visitei vários pequenos grupos nesse dia, eu tenho várias fotos e vários vídeos também dos pequenos grupos recebendo as pessoas, né, da rua. Então, tudo isso é você criar uma referência salvífica dentro da igreja, com tudo aquilo que já existe como planejamento. Certo? Nós já fazemos os 10 dias, nós já entregamos o livro missionário, nós já fazemos Semana Santa, já fazemos mutirão de Natal, certo? Eu coloquei aqui cestas básicas, porque esse estudo inclui como que as pessoas que estão próximas de mim, certo? Se elas têm alguma necessidade ou não. E pode ser que o meu pequeno grupo esteja em um prédio onde as pessoas são muito bem devidas, mas se não for uma cesta básica, pode ser, de repente, uma cesta que vai externalizar esse carinho que esse pequeno grupo que é num prédio tem por alguns vizinhos ali que eu quero alcançar. Em tudo isso, amados, vão começar a surgir, então, oportunidades de nós estudarmos a Bíblia com essas pessoas. Eu coloquei aqui, né, que visitas missionárias são feitas, serenatas são feitas nessas ruas, para as pessoas saberem que o seu pequeno grupo existe ali. Eu coloquei aqui datas especiais. E dentro desse planejamento, por exemplo, nós colocávamos ali Dia das Mães, que é um domingo onde as mães, né, já esperam, sempre no almoço ali, elas saem, elas são homenageadas, enfim. Nós colocamos como planejamento exatamente
no pequeno grupo que acontece na rua, fazer um café da manhã para as mães, porque pode ser que geralmente, né, no almoço ou no jantar elas não vão estar ali. Nós fazíamos um convite, né, nós convidávamos as mães para estarem, né, naquele pequeno grupo, e muitos deles faziam esse café da manhã até na rua, né, nós colocávamos mesas, as mesas eram arrumadas, as mamães daquela rua eram convidadas, alguns pequenos grupos até faziam ali uma seresta, né, começavam a cantar músicas para convidar as mães. E é impressionante, todas vão vir? Não, todas não vão vir. Pode ser que algumas não vão nem sair de casa, mas elas vão notar que algo diferente estão acontecendo na rua. Então, o Dia dos Pais. Se eu sei que é uma rua que tem muita criança, né? Eu posso fazer ali no Dia das Crianças, alugar um pula-pula, levar para frente da casa onde é o pequeno grupo, entendeu? Ajeitar uma pipoca, um suco, certo? Convidar as crianças, falar que vai ter uma festa. Amados, esse pequeno grupo vai lotar de gente. Nós temos que ter ações intencionais, sociais, onde nós vamos. Veja bem, Atos diz assim, que as pessoas, né, que pregavam o evangelho contavam com a simpatia de todos os outros. Então, nós temos que tornar o nosso pequeno grupo uma referência, onde as pessoas olham assim e falam, olha, essa casa está mudando essa rua. Essa casa está fazendo coisas extraordinárias nesta rua. Né? Pode ser que no Caleb, você junte os Calebs ali um dia, né? O Caleb são 15 dias, você junte o Caleb da tua igreja um dia em cada rua e faça ali uma limpeza geral durante o dia. Não é? E isso também vai ser uma referência do seu pequeno grupo. Amados, tem N ideias para você fazer na rua do seu pequeno grupo, onde você vai planejar coisas, não é? Situações, eventos, de maneira pessoal, personalizada, para cada família daquela quadra e daquela rua. E isso você vai ter as pessoas, né, se simpatizando com você. Certo? Eu poderia me alongar mais aqui, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas veja bem, as motivações, as sinalizações que devem ocorrer na sua trajetória. Né? Aqui, eu coloquei assim, a melhor motivação para a luta que você exerce, tendo seu ministério lá na sua rua, é saber que o fim da guerra se aproxima, e realmente está se aproximando. E em toda guerra, amados, nós lemos tanto na Bíblia, né, existe referenciais, existem medalhas, né, que eu vou recebendo pelas conquistas. E as nossas maiores conquistas dentro de uma comunidade são pessoas. Pessoas que estão sendo ganhas para o reino dos céus. Certo? Então, dentro dos pequenos grupos, eu motivo você a você ter um quadro, né, de estrelas com o nome das pessoas. Esse quadro sempre vai ter algumas estrelas que estão vazias, sem nome, porque esse quadro, ele sempre tem uma dupla situação aqui, né? É aquelas que já foram conquistadas e aquelas que ainda eu vou conquistar. Isso é sinalização. Entende? Quantas pessoas desta geografia, o meu pequeno grupo, não é? Ele já ganhou para o céu, já ganhou para Cristo. Não é? Esse líder ali de estratégia militar, Carl Von, ele diz o seguinte: o emprego de batalhas, né, a maior estratégia que define, né, o poder militar é o seguinte: o emprego de batalhas para obter o fim da guerra. Amados, nós precisamos, como igreja, de maneira geográfica, crescer a nossa influência dentro da nossa cidade, dentro do nosso raio de ação. E essas são ideias para você exatamente fazer com que essa igreja avance cada vez mais. E a Ellen White, ela diz assim, a Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários. E o Senhor deseja ver a igreja inteira idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres, possam ouvir a mensagem da verdade. E todas essas ideias que eu estou dando aqui, você pode ter ideias específicas para a sua realidade, mas isso é usar tudo que está à nossa disposição para tentar ver as pessoas abraçando a verdade e totalmente entregues a Cristo Jesus. Ela diz assim, no Serviço Cristão, capítulo 8, se num campo de batalha são necessários ordem e disciplina para o êxito da ação, quanto mais necessitamos nós desses requisitos no conflito em que nos achamos empenhados. Uma vez que o objetivo a alcançar é tão mais valioso e de caráter tão mais elevado do que aquele pelo qual se luta nos campos de batalha. Amados, o que está em jogo aqui é a vida eterna. Então nós temos que usar tudo que nós temos. Não é só nos encontrarmos por encontrar, não é para ter mais um encontro, um número. Não, eu preciso estar com os meus olhos dentro daquela quadra, dentro daquela comunidade, olhando para os vizinhos que ali estão naquela rua, para tentar alcançá-los de toda e qualquer maneira.
não é? E aí eu separei essa última frase desse jornalista aqui, desse correspondente de guerra, que já esteve em várias guerras, e ele escreve um negócio interessante nessa sua frase, estava ali na Newsweek, né, nessa revista americana, ele diz o seguinte, ó, mais batalhas foram ganhas pela incompetência do adversário do que pela genialidade do vitorioso. Amados, nós não podemos ser incompetentes. Nós não podemos ser descompromissados. Amados, nós não podemos ser infiéis. Cristo nos chamou para nós exercermos um ministério salvífico, intencional, planejado, onde nós temos tudo de maneira muito bem clara das ações que nós devemos realizar. Então, veja, para isso, eu preciso ter um planejamento. Para isso, eu preciso saber o nome das pessoas. Para isso, eu preciso saber quantas casas tem na rua do meu pequeno grupo. Para isso, eu preciso saber quantas pessoas moram naquela casa. Eu preciso saber se são crianças, se são adolescentes, né? Se é alguém que está com casamento, se é casado, se não é. Enfim, eu preciso ter informações. Então, eu preciso ser competente em recolher essas informações. Eu preciso ser competente em fazer com que esse plano seja executado da melhor maneira, dentro da realidade que eu tenho. Pode ser que muitas das coisas que eu falei aqui, elas são poucas em relação a um leque de opções que se abrem diante de nós, né? Aproveitar todas essas datas que nós temos, onde todo mundo celebra alguma coisa. Veja, amados, nós precisamos ser competentes. Então, nós temos aí a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, nós temos uma realidade como essa que o pastor Jean teve como iniciativa de reunir esses líderes aqui todas as semanas, estarmos aqui reunidos, né? Não sei se é toda semana que vocês se reúnem, mas de ter capacitação, treinamento, para que realmente nós possamos ser cirúrgicos em nossas ações e assim ganharmos o maior número de pessoas para o céu. Então, amados, vamos vencer essa batalha, e essa batalha vai ser vencida exatamente na rua onde o seu pequeno grupo está. E ele se retroalimenta, né? Porque se é do templo para as casas e para as ruas vão encher as casas e as casas vão encher o templo, não é? E assim, esse movimento ele vai se retroalimentando. Que Deus nos abençoe, que possamos estar nesse campo de batalha, sabendo que vidas estão sendo ganhas, vidas estão sendo perdidas, mas nenhuma vida próxima à minha comunidade, próxima de mim, vai se perder pela minha incompetência, certo? Eu vou ser competente, eu vou ser fiel para o chamado que Cristo me fez. E que Deus te abençoe, para que no pequeno grupo que você está, você possa usar essas táticas aí, esses movimentos, né? Essa comparação que eu fiz aqui com a guerra, mas que você esteja certo de que nós já vencemos nessa guerra. Agora você precisa, sim, saber agir nesse campo de batalha, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar com você, viu? Um grande abraço. Bem, muito obrigado, pastor Paulo. Nós temos aí, com certeza, uma grande bênção ao ouvirmos essa sua palestra, para a gente entender que o nosso pequeno grupo, ele tem ali o seu lugar na cidade, no seu bairro, na sua comunidade. E olha só que interessante que foi ensinado aqui, viu? Nós devemos sair para a rua e usar os programas que a gente já faz, né? A gente tem que ter essa ligação aqui com a igreja, né? Eu gostaria que você agora pegasse aí o seu celular, se aproximasse. Nós vamos fazer aqui uma enquete rapidinho. Nós temos 5 perguntas com conteúdo da palestra que acabou de ser proferida aqui. Eu quero que você responda essas 5 perguntas aqui para firmar bem esse conteúdo que foi passado aqui para nós. Logicamente, né, como todas as perguntinhas aí, a gente tem umas pegadinhas aí para você não se confundir, mas abre aí o seu celular, você já está com o seu celular aí na mão, provavelmente, ou no seu computador, quem sabe, e responda aí a primeira pergunta: quais as estratégias militares que foram apresentadas aqui na palestra? É só você clicar em cima aí da opção. Primeira alternativa: estudo, aplicação, disciplina e motivação, preparação, aplicação, disciplina e treino, ou preparação, aplicação, disciplina e motivação. Qual é a resposta certa? Lembrando que todas essas ações que foram faladas ali, elas têm a ver com aquilo que também acontece lá na guerra. Dá para a gente fazer essa aplicação aí, né? A segunda pergunta diz assim:
Qual é a preparação na igreja? Trazendo agora a aplicação para a igreja. Então, eu vou colocar isso em prática. Então, vou localizar as igrejas, eu vou localizar onde os membros moram, onde está localizado o PG, ou eu vou localizar os interessados, onde os membros moram e onde está localizado o PG, ou eu vou localizar as igrejas, onde os membros moram e onde plantar uma igreja. Se você prestou atenção aí e não cair na pegadinha, você vai responder certo, viu? Escolha a alternativa correta. Aperta em cima aí. Terceira pergunta, sim ou não? Nós temos as últimas aqui, ó. O pequeno grupo deve ser uma extensão da igreja? Sim ou não? Quando fala extensão da igreja, está falando ali de você replicar, trabalhar em harmonia ali com a igreja. Quarta pergunta, é importante os membros do pequeno grupo estar na rua, em contato com os vizinhos? Ou só fazer a reunião lá e a gente fazer momento de oração, orar uns pelos outros, é o suficiente? Quinta pergunta, devemos lutar pelos nossos vizinhos por quê? Qual é a razão? Primeira, precisamos aumentar o número de membros. Segunda, Jesus está voltando e eles precisam ser salvos. Terceira, precisamos aumentar as ofertas na igreja. E aí, o que você consegue lembrar da palestra? Responda aí o mais rápido que você puder. Nós vamos encerrar aqui a nossa enquete, porque nós estamos encaminhando aqui para a última parte da nossa reunião. E é muito importante essa última parte, onde nós vamos ver aqui um testemunho que está vindo lá de Goiânia. Pastor Paulo, José Mariano escreveu aqui, ó, pastor, tudo isso eu já fiz com o meu pequeno grupo, né? Que não era nem adventista e com muito sucesso. Ou seja, dá certo, né? Amém. É Dá só a certo. gente colocar na prática que vai dar certo. Vamos encerrar aqui, então, a nossa pesquisa. Vamos aqui para o resultado da nossa enquete. Vamos ver se vocês conseguiram escapar aí das pegadinhas. Olha só, primeira resposta aqui. Quais as estratégias militares? É o estudo, aplicação e disciplina? Não. Vamos para a resposta certa direto aqui, né? A preparação, aplicação, disciplina e a motivação. Segunda pergunta. Qual é a preparação da igreja? É localizar a igreja, localizar os membros onde moram e localizar o PG, né? Essa daqui é a resposta certa. E viu que teve a outra aqui bem parecida, né? A gente faz só para confundir mesmo, porque esse pessoal aqui, eles são inteligentes, tem que ficar atento, hein? A alternativa errada que seria os localizar os interessados, né? A gente vai criar interessado onde tiver esse pequeno grupo. Vamos lá, terceira pergunta. O pequeno grupo deve ser uma extensão da igreja? Sim, nós devemos trabalhar em harmonia com a igreja. E aqui a maioria esmagadora já entendeu isso e eu tenho certeza que estão praticando aí no seu dia a dia. Por isso que a gente não tem problema com o departamento. É só a gente entender qual é o propósito do pequeno grupo, ele vai se tornar ali um potencializador, dos departamentos da igreja. Quarta pergunta. É importante os membros do pequeno grupo estar na rua em contato com os vizinhos? 100% responderam que sim, 100% certo. Última pergunta, devemos lutar pelos nossos vizinhos por quê? Novamente aqui, todo mundo acertou. Jesus está voltando, gente, e nós precisamos compartilhar essa mensagem de esperança e salvação pelas pessoas. Obrigado pela sua participação. Nós podemos ter depois, Paulo, a sua apresentação disponibilizada para quem tiver interesse? Claro, com certeza. Está à disposição aí. Tá Posso certo. te enviar. Vou te enviar em PDF para ficar mais fácil. Beleza, me envia aí e nós vamos colocar lá no site Comunidade Discipuladora, lembrando, e eu vou aproveitar aqui e já dar um lembrete aí a todos. Nós temos aqui um site onde nós fazemos ali uma espécie de estante de tudo aquele material que a gente está preparando, que estamos reunindo aqui.
comunidadediscipuladora.com, vou clicar aqui em materiais direto, e lá você vai encontrar as reuniões que nós estamos gravando, você vai encontrar as palestras que os palestrantes apresentam aqui, testemunhos. Temos também aqui as lições de pequenos grupos. Se você clicar aqui nessa parte aqui das lições, você vai ter acesso a todas as lições aqui em PDF. Nós estamos aí com 38 lições. Temos aqui alguns artigos que você pode aprofundar um pouco mais a sua visão a respeito de pequenos grupos, algumas dicas rápidas sobre o papel do anfitrião, como conduzir a reunião, como preparar a lição. Temos aqui, ó, 3 revistas. A revista lá da LM, lá, a Igreja Viva, muito boa essa revista, saiu agora. Nós temos aqui para os pastores Escola de Líderes, Vem Viver, também produzida pela UCOB. Temos aqui uma revista de protótipo, né, ajudando ali a trabalhar um pouco mais esse assunto. Aqui em apresentações, você vai ter aqui apresentações para líderes de pequeno grupo, para coordenador supervisor, para pastor, você que é pastor pode encontrar ali. Se você clicar aqui em palestras para reuniões, você vai encontrar cada uma das reuniões que nós fizemos, as palestras do pastor aqui, o pastor Paulo vai estar aqui, se Deus quiser, até aí à meia-noite, ela deve já subir no site. Você tem aqui um curso de liderança de pequenos grupos promovido pela divisão, tem aqui as videoaulas, né, pastor Bulhão apresentando, né? Na parte de mídia, nós temos aqui vários testemunhos, treinamentos, você clica aqui pelas categorias, tem acesso aí também. E estamos aqui reunindo dinâmicas também para a sua reunião estar aí sendo bem dinâmica e nós termos aí, com certeza, uma forma mais fácil de encontrar aí uma reunião muito boa. Muito bem, gente. Nós temos aqui hoje a Brenda. Boa noite, Brenda. Obrigado por estar com a gente aqui nessa noite. Obrigado por compartilhar aqui aquilo que você está vivendo aí em Goiânia. Brenda, o que você faz aí, Brenda, na igreja? Você lidera um pequeno grupo? Conta um pouquinho de você rapidinho aqui para a gente. Vamos lá. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Né? Essa oportunidade aí de testemunhar. E eu não estou sozinha, daqui a pouco eu vou apresentar minha amiga também aqui de Goiânia. Vocês me escutam bem? Dá para ouvir direito? Estamos te ouvindo bem, Brenda. Quem é a sua amiga que está com você? Andriele. Andriele, dá um oi pro pessoal. Eu ia falar ela daqui a pouco, mas já aparece aí, já dá um oi pro pessoal também. Oi, boa noite. Boa noite, Andriele, seja bem-vinda. Obrigada. Brenda, você está liderando um pequeno grupo, Brenda. O que tem acontecido aí no seu pequeno grupo? São várias histórias, né? Mas hoje a gente vai conhecer uma assim mais especialmente. Sim, pastor, se você já colocar até a primeira imagem, já até linka com o que eu vou falar. Agora a gente eu não chegar, vou errar, né? viu? Vou compartilhar a tela, não vou ficar falando sem vocês verem. Até para chegar, por que eu trouxe minha amiga aqui? O pequeno grupo sempre fez parte da minha família. Então, desde pequena, eu sempre estive participando de pequeno grupo. Na princípio, era com famílias. Então, era ali os casais, os filhos. E com o tempo foi multiplicando, né? Meus pais sempre lideraram aí o pequeno grupo. Até que chegou o meu momento, o momento do meu irmão de liderar também, né? E os nossos pequenos grupos, eles surgiram a partir de uma programação que a gente tem para jovens. Eu não chamo de evento, porque o evento geralmente acontece em tal data e não tem uma continuidade. Só que surgiu o EJC, então o Encontro de Jovens com Cristo. E aí, a partir disso, houve a necessidade, olha, a gente vai fazer uma programação para o jovem, então a gente tem que dar continuidade. Temos que abraçar, a gente tem que envolver, a gente tem que fazer parte também da vida do jovem. Então, aí surgiu o pequeno grupo jovem, né, lá na minha cidade, aqui na minha cidade, na minha igreja também. E a partir disso, já faz uns 5 anos que eu lidero o pequeno grupo juntamente com o meu irmão. Houve a multiplicação também do pequeno grupo jovem. Atualmente a gente tem 2 pequenos grupos, como vocês podem ver aí nas imagens. A gente tem esse pequeno grupo, o meu pequeno grupo é esse que tem a mesa verde, né? A gente reúne ali no nosso espaço jovem, na igreja mesmo, uma localização, né? Até os pastores falaram aqui anteriormente, é uma localização que atende a galera jovem que mora ali perto, né? Para se locomover, não tem carro, então a gente decidiu fazer ali para atingir esse público.
E o outro local ali que tem é próximo também da igreja, mas já é uma localidade que o pessoal consegue ir de carro, uma outra turma, né, também de jovens. Então, esses dois que a gente tem, pode passar a imagem também, pastor. E uma vez por semestre, a gente faz a celebração, passa só mais uma, é a outra imagem. A gente faz eu tinha combinado que ia ser esse, pastor, mas desculpa, já puxei para o outro. A gente tem o Fala Sério. Como a gente tem esses dois pequenos grupos jovens, a gente, uma vez por semestre, a gente faz uma celebração, né? Até para que esses jovens tenham esse vínculo também com outros jovens, porque jovem gosta de estar com a galera, né? Então, é o momento que a gente põe aí para celebrar, e até o Falar Sério já até um momento para ser um outro testemunho. Foi através do Falar Sério que também veio uma outra jovem para o nosso pequeno grupo, que também a gente acolheu ela e que faz parte do meu PG com a Andriele, que está hoje aqui com a gente. Na imagem anterior, foi o último pequeno grupo que a gente teve agora, esse mês de setembro, semana retrasada, porque semana passada a gente teve o Fala Sério desse semestre, né? Nosso pequeno grupo, o meu e da Andriele, tem praticamente só 2 goianos e o restante tudo é do Pará e do Maranhão. Aí a gente decidiu, não pode faltar comida também, né? Porque a comida conecta as pessoas. Nosso PG ele é bem atípico, por quê? Ali a gente tem um momento de interação, mas é na hora da comida que a gente conhece mais uns aos outros. E você já colocou uma comida ali do Maranhão também, né? Que está conquistando todo o Brasil aí, ó. Isso, esse PG aqui foi bem específico, a gente falou, como todo mundo era de uma região diferente, e a maioria era do Pará e do Maranhão, a gente falou, vamos fazer um PG com alguma comida típica, cada um traz uma comida típica assim, da região, faz, cria, e aí esse PG aí a gente fez, e foi na casa da Andriele, foi a primeira vez que a gente fez lá, a gente tentou fazer esse pequeno grupo lá uma vez, não deu certo, e aí essa semana retrasada eu falei, Andriele, ó, PG essa semana vai ser na sua casa, a gente não vai conseguir reunir na igreja, que a gente sempre reúne, então vai ser na sua casa. Ela topou e ela vai contar um pouquinho mais essa experiência dela, e esse é o momento que a gente conhece mais as pessoas, que a gente passa a conhecer as necessidades, o que elas gostam. Essa menina ali que está atrás da Andriele também, foi até uma convidada da Andriele ali, de onde ela morava, porque foi o último dia que ela estava, o último final de semana que ela estava morando também nessa casa. Então, tudo se encaixou para a gente conhecer essa menina, para ser na casa dela. Então, a Andriele também vai contar um pouquinho mais para a gente, até da importância, né, como que ela veio parar no nosso pequeno grupo também. Como eu falei do EJC, a Andriele, ela veio a partir do EJC. A gente teve um EJC agora em junho, esse ano, e a gente fez a divisão, né, os jovens que iam para cada pequeno grupo, e a Andriele veio para o meu pequeno grupo. Eu falei assim, agora sim, agora eu vou ficar no pé dela o tempo todo. E a Andriele agora vai contar um pouquinho como tem sido a experiência dela e a importância, né, também, como tem feito a diferença o pequeno grupo. Só ela para Deus. Eu falei, fala a verdade que o seu coração está sentindo. Muito bem, Andriele, então você foi para o pequeno grupo da Brenda. A Brenda aí vai te discipular, vai pegar no seu pé, né? Você pode abrir seu microfone aí para falar com a gente agora. E aí, Andriele, o que você estava vivendo? O que você estava passando na sua vida? Como que você chegou lá no pequeno grupo da Brenda? Pastor, a história é longa. Gente, eu era adventista de berço, nasci e cresci no lar adventista, participava, era membro ativa, participava de louvor, de música, inclusive dos PGs, só que de um tempo para cá eu estava longe, me afastei da igreja, a gente nunca sai de uma vez, né? A gente vai saindo aos poucos. Verdade. Então comecei a trabalhar na sexta-feira à noite, e todas as vezes que chegava sexta-feira à noite, eu sentia uma tristeza por estar trabalhando e lembrar que na minha infância eu estava fazendo o pôr do sol e logo após a gente ia para o PG, toda a minha família participava de um pequeno grupo. E aí, quando chegava sexta-feira que eu estava trabalhando, eu me sentia mal. Só que aí a gente vai se acostumando, né? A gente vai levando e aí um pecado vai puxando o outro. E aí, nisso, eu vi que eu já estava fora da igreja, me afastei de vez. Foi quando surgiu o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo.
Eu sempre tive vontade de participar, porém, nunca me levavam, né? Aham. E aí, um belo dia, minha amiga me fez o convite. Ela, só sim ou não? Eu não sabia para que era. E eu falei, sim. E aí, alguns dias depois, eu descobri que eu iria participar do EJC. E aí, eu fui relutando contra isso. Falei assim, eu queria muito, porém, nesse momento da minha vida, eu não quero mais. Porque eu estava participando de lugares onde Jesus não frequentava. Estava totalmente perdida, uma ovelha perdida. E aí, chegou o dia da EJC. E eu toda descrente, falei assim, não vou. E aí, o Espírito Santo me incomodou muito. E aí, meia hora antes da gente chegar na igreja, eu arrumei minha mala e fui para a JC. E eu falei assim, chegando na JC, eu não vou absorver nada. Tudo que eu viver lá vai ficar lá, eu não vou trazer isso para minha vida, eu vou continuar a minha vida. Você foi com o coração fechado. E aí, coração fechado, trancado. Cheguei na JC, pensa na pessoa que chorou. A pessoa que mais chorava era eu. E aí, de lá para cá, da JC, eu comecei a me abrir mais, só que ainda estava um pouquinho travada. E aí, me chamaram para o pequeno grupo. Ela falou assim, a Brenda falou assim para mim que seria um pequeno grupo do encontro de EJC. E aí, minha amiga que me convidou para o EJC, que foi a Mailane e o Alex, elas ficaram no meu pé. Vai pro PG, vai pro PG, vai pro PG. E eu falei, tá, eu vou, só essa noite. E aí a Brenda me mandou um link do grupo do WhatsApp, do PG, para mim entrar. Eu falei assim, não vou entrar porque eu só vou esse dia. Eu não vou mais. E aí cheguei lá, eu ainda olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Mandei mensagem para minha amiga Valéria, falei assim, eu tô no lugar errado, não era para me estar aqui. E aí, na metade do pequeno grupo, eu senti uma diferença. Eu sentia que lá era o meu lugar. O pequeno grupo, ele me envolveu de uma forma que me fez sentir vontade de voltar na próxima sexta. Então, André, você chegou no pequeno grupo, igual você foi para a JC, com o coração fechado, não vou ir, não vou nem entrar no grupo, vou só uma vez para pararem de me chamar. E aí, essas foram as características do pequeno grupo que te marcou ali, essa acolhida. Foi exatamente isso que fez a diferença. Sim. Lá eu cheguei, eu falei assim, vou entrar, não vou sair calada. Acho que ninguém vai perceber. Só que ao chegar lá, as pessoas me receberam muito bem. Eu me senti acolhida. E eu falei assim, sexta-feira eu volto. E aí, quando chegou na outra sexta... né, gente, de receber bem as pessoas, né, de enxergar, viver, né, valorizar as pessoas, né? E aí, o que aconteceu com você depois dessa reunião? Depois dessa reunião, eu fiquei muito pensativa, aí juntou a EJC, e aí juntou PG, e aí eu fiquei muito emotiva. Eu trabalho na clínica de estética, e eu não falo para os meus clientes, não falava que eu era cristã, porque eu já estava muito tempo fora. E aí, do nada, uma cliente chegou para mim e falou assim, nossa, sua vida está mudando, eu tô sentindo que você encontrou um lugar e tal. E eu fiquei, é o PG. E aí eu comecei pro PG, me envolver mais, aí chegava e louvava, porque a música sempre fez parte da minha vida. E aí ela falou assim, olha, você precisa se afastar daquelas pessoas que atrasam sua vida. E eu falei assim, como é que essa pessoa tá falando isso para mim se eu não contei nada da minha vida para ela? E aí, um certo dia, a Brenda me chamou, me mandou mensagem para ir fazer uma reunião na minha casa, do PG. Só que eu já tinha compromisso, houve falha de comunicação, e eu cancelei com ela. Mas depois que eu cancelei, eu fiquei muito mal. Eu falei, era para me ter aceitado. E aí, enfim, houve outra oportunidade depois. Eu fui para o Riachão também, e lá eu tive a comunhão mais com Deus. E aí foi quando eu voltei para casa decidida, que eu não iria mais frequentar lugares que eu estava frequentando e que eu ia entregar minha vida a Jesus. E aí o PG transformou minha vida de uma maneira que eu nem consigo explicar, porque houve uma conexão muito forte. Lá eu pude fazer amigos que me aproximam de Jesus. Sim. E depois disso eu falei assim, vou me afastar de tudo o que me afasta de Deus. E aí foi quando eu tomei a decisão e vou me batizar, vou me rebatizar, dia 7 de outubro. Amém. Vamos dar um amém aí, gente?
Deus seja louvado pela atuação da vida, não só da Brenda, mas de todos, né? Porque a salvação ela é compartilhado, né? Com tantas pessoas que estão envolvidas aí. Então, mês que vem, logo no início, Andriele, você vai estar selando o seu compromisso novamente com Cristo nas águas do batismo, né? Sim, amém. Ou seja, No PG eu vi que lá era o meu lugar. Eu pertencia àquele grupo. Aquele grupo do meu passado não fazia mais parte de mim, não fazia mais parte da minha essência. E eu encontrei jovens que me encorajam a servir a Deus, que me encorajam a estar em comunhão com Ele. Então, o PG foi só bênção para a minha vida. amém, que Deus seja louvado. Brenda, uma última pergunta para você. Que mensagem você poderia dar aí para todos os líderes de pequenos grupos, supervisores, coordenadores, enfim, todo mundo que está nos assistindo aí a respeito dos pequenos grupos? Nós vimos ali o que você ajudou, né, a fazer ali, liderando esse PG, a importância da gente receber as pessoas, ter esse contato com elas, sincero e verdadeiro, né, compartilhar a nossa vida com elas. Como que isso é bom, isso funciona, isso dá certo, né? Que recado, Brenda, você poderia dar para todos nós? Que mensagem você deixaria? Então, Vastor, acho que essa é a pergunta mais complexa que tem, porque eu acredito que o pequeno grupo nasceu no coração de Deus. Então, o que eu deixaria para as pessoas é ame as pessoas, dedique seu tempo. Porque, por exemplo, para mim ficar no pequeno grupo, eu fico direto do meu trabalho. Eu saio de manhã do meu trabalho e saio mais cedo, saio 4 horas do meu trabalho e fico direto no local até dar o horário do pequeno grupo, por causa de toda a logística. Então, dedique seu que as bênçãos vêm, pode demorar, às vezes o pequeno grupo não vai todas aquelas pessoas, talvez o que você planejou não vai dar certo, mas confie, ame as pessoas, porque a gente não sabe o impacto que isso pode gerar, né? E o amor pode mudar o mundo. Então, o que eu diria é, ame e só aceite, só vai, né? Que Deus, ele vai cuidar de tudo, ele vai mandar as pessoas certas. A gente até brinca lá no meu PG, a gente fala que às vezes o nosso PG é um pouco rotativo, que às vezes na sexta tá uma galera e na outra tá um outro pessoal, sempre revezando, mas são as pessoas que Deus quer enviar naquele momento. Por exemplo, a Andriele chegou nesse momento. Então, são pessoas que a gente tem que amar, que a gente tem que dedicar realmente nosso tempo. Então, tudo aquilo que a gente dedica e aquilo que a gente ama, os frutos vêm, né? Para honra e glória de Deus. Amém. Muito obrigado, Andriele. Obrigado, Brenda, pela disposição de vocês de estar compartilhando um pouquinho do que o seu pequeno grupo está vivendo. E nós agradecemos a presença de todos que estiveram com a gente aí. E nós vamos agora para o sorteio do livro Como Reavivar a Igreja aqui do século XXI. Vamos ver quem vai ganhar, lembrando que a pessoa precisa estar aqui, viu? Rapidinho, então, vamos ver quem chegou aí no início da nossa reunião, tá com o seu nome aqui. Vamos lá. Quase. Leila. Vamos ver se a Leila ainda está aqui com a gente. Se a Leila foi... Eu acho que a Leila saiu, gente. Vamos, então, para a próxima aqui. A Leila Souza está aqui ainda. Vamos ver quem vai ser o sorteado que vai levar aqui o brinde. João Rodrigues. João Rodrigues está aqui, está com a câmera e o microfone desligado. João, você pode falar com a gente? Oi, boa noite. Boa noite, João. Você é de onde, João? Eu sou de Ponte Alta do Tocantins, da Missão Tocantins. MTO. Quem que é o seu pastor aí, João? Pastor Celso Ferreira. Celso, e ele está aqui na nossa transmissão aí, né? Sim. Beleza, João. Estou pegando aqui o seu contato aqui para entregar esse livro. Vai chegar aí até as tuas mãos, viu? Obrigado pela participação. Ok, muito obrigado. Que Deus use você aí e esse livro seja uma bênção na sua vida e nas pessoas que estão aí juntamente contigo aí no pequeno grupo. Amigos, Amém, eu chegamos que ao agradeço. final da nossa reunião.
obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe e vamos aqui compartilhar a data da nossa próxima reunião. Ela vai acontecer agora no mês que vem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ela também será numa quinta-feira à noite, no dia 26, às 8 horas aqui de Brasília, dia 26, nós teremos aí a nossa próxima reunião. Lembrando, o site Comunidade Discipuladora, ela vai estar aqui daqui a pouquinho com essa reunião aqui. Se você clicar ali em materiais, você vai chegar aqui na parte de vídeo, aqui na mídia, né? Em reunião de líderes, você vai encontrar essa reunião gravada aqui, você pode retornar ali, ouvir de novo a palestra, fazer ali suas anotações, vamos ter a palestra também, e temos muito mais materiais aqui que estamos colocando à sua disposição para o seu pequeno grupo. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos e até a próxima, gente. Boa noite.